Ok, pessoal, vamos lá. Desculpa a demora. É que, como falei, esse computador está novo, estou formatando, eu instalando ele aos poucos, tem tanta coisa para fazer nele. E eu instalei o NetBeans, mas não tinha esquecido de configurar o JavaFX, mas eu acho tá ok. Eu acho, vamos tentar, né? Tem uma mensagem aqui de warning aqui, não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Até instalei o FX13, mas vamos lá. Bem, essa é uma estrutura mínima do JavaFX, já configurei as características do projeto, dizendo que ah, como posso dizer? Que ele é uma aplicação do tipo JavaFX. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é criar uma janela principal. Vamos lá tentar criar uma janela principal, ver se está funcionando aqui. Dentro do Other, JavaFX está aqui, o empty.fxml. Eu estou criando aqui, vou colocar uma lupazinha para a gente. Boa. Vou criar um empty.fxml, tá? Agora tem uma questão interessante, tá? Eu posso criar diretórios diferentes para Model View Controller. Eu não vou criar, depois o meu projeto original está com um diretório diferente, só para não atrapalhar vocês, né? Mas o legal é que aqui eu posso criar 3 diretórios, né? O Model, aí tudo que é Model eu vou colocar aqui, View e o Controller. Né? Eu poderia criar esses 3 diretórios para gente, mas vou colocar tudo aqui junto para que a gente acostumou a trabalhar tudo no diretório só. Mas uma aplicação grande, com certeza a gente tem que trabalhar, dividir o que é model, o que são dados, o que é view, o que é visualização e o que é controller, que são controles. Esse FXML é um view, então a priori deveria estar criando aqui no view. Tá? Eu deveria estar criando aqui no view. Mas não é o objetivo por enquanto. Vamos colocar aqui outro JavaFX empty.fxml. Isso é bem interessante só para realmente vocês saberem como é que funciona o MVC. Mas vamos lá. A janela principal, main, ele tem um controller, ok, main controller. Ele não vai ter CSS, eu vou deixar vocês brincarem com essa questão do CSS. Esse é o resultado principal. Eu não sei qual foi o consulto que eu perguntei aqui, mas tudo bem. Cadê o OK Google aí? Funcionou. Funcionou. Mas vamos lá, gente. Tá aí o nosso controller. Eu não vou trabalhar com ele agora. Eu vou trabalhar apenas com o meu main FXML. Esse main FXML, eu já vou, com padrão, colocar um border. Eu adoro trabalhar com border. Então eu já trabalho ele em cima do border pane, né? Em vez de ser anchor pane, é um border pane, porque a gente vai colocar os menuzinhos, tudo bonitinho. Feito isso, vamos abrir o nosso formulário no modo de edição. Olha aí ele, que coisa linda. Esse border pane, gente, eu vou colocar o meu menu aqui em cima. Em vez de criar aquele menu item, poxa, é legal, funciona, mas é muito trabalhoso, eu vou colocar um toolbar. É bem legalzinho. Eu vou colocar aqui no top. O toolbar é uma barra onde eu coloco quantos botões eu quiser, né? Então nesse toolbar eu vou criar aqui
O primeiro, adicionar. O botão chamado adicionar. Eu dou um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Perceba que ele já organiza para mim esse toolbar, os botõezinhos que eu quero. Eu posso fazer várias coisinhas interessantes com o toolbar, mas vamos deixar do jeito que está aqui. Eu não vou. A aula não é de toolbar, tá? Editar. E excluir. Então, esse aqui vai ser a nossa telinha principal, onde eu vou poder adicionar, editar e excluir. Vou fazer o seguinte, vamos ver se tá ruim. Vai que eu começo a desenvolver essa tela toda e meu JavaScript não está bem configurado. Vamos fazer o seguinte, vamos carregar ele. Parent, put, recebe, fxml, loader, ponto load. Vou pegar o get class, abre, fecha parênteses, ponto get resource, abre, fecha parênteses, main, ponto fxml, fecho. Agora só preciso importar quem é parent do JavaFX, quem é XML loader, botar um E. Agora sim ele vai trazer o JavaFX loader. Então, gente, esse é onde eu carrego a view para minha área de trabalho, defino qual minha cena principal. CRUD. Tá, gente. Esse é o código que a gente permite. A gente já fez isso na aula passada, não tem por que a gente falar muito sobre ele, mas está aqui. Eu carrego a visualização baseada no XML, fxml esse main, defino minha cena baseado nessa minha visualização que eu acabei de carregar, e depois eu defino meu defino quem é a minha cena, o primeiro stage é aquela janela principal, qual é a cena, qual é o conteúdo que eu vou colocar dentro da minha janela principal, tá aí. Defino o título da minha janela principal e rodo, executo, para ver se realmente vai funcionar, ver se estiver funcionando, ok. Funcionou, olha aí. Muita tecnologia. Tá aí os 3 botõezinhos. Vamos ver se a gente consegue chegar até aí, gente. Dá uma pausazinha. Aí o que é que nós vamos fazer agora, gente? Vamos lá. Voltando aqui. O que vai ser essa minha tela? Aquela tela pode ser aquele grid. Eu vou mostrar todos os meus registros, todas as minhas listas do banco de dados. Como é que funciona? Eu dou um duplo clique, ou eu mando adicionar, eu mando editar, e eu posso, e aí eu vou para uma outra tela visualizar com detalhes. Olha o que eu vou fazer. Para não colocar um grid pane aqui, eu vou colocar um carinha chamado List View.
Só para a gente mudar alguma coisa. O list view eu vou colocar aqui no centro. Vou dar o nome desse meu list view de... Deixa aqui list view. Ah, sim, uma coisa interessante, tá? Eu aprendi também. Eu posso chegar aqui e pedir, olha, show sample data. Só para ver como é que vai ficar. Ele cria para mim. Ele mostra como é que ficaria com os dados. Só para ver como é que ficaria o layout, né? Tá aí. E ele faz isso com grid, faz com tudo, tá? Bem legalzinho isso aí. Agora, gente, um detalhezinho. Ah, isso que é o legal. Vamos mostrar aqui para vocês. Esse objeto, essa minha aplicação, ela, como posso dizer, ela vai ter que executar ações quando clicar no adicionar, no editar e no excluir. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar os métodos adicionar, editar e excluir lá no controller do meu main. Então vamos lá criar o nosso adicionar. Button adicionar clique. Como é um action event, vamos ter que adicionar. Vou dizer que ele é um JavaFX. Cuidado, tem que ser o JavaFX Event, tá? Não é a WT Event, não. JavaFX Event. O que vai acontecer quando eu clicar nele? Eu vou colocar dizendo, olha, cliquei. Botão adicionar clicado. Só que eu não vou fazer só para esse, eu vou fazer também para esses três, para adicionar, para o editar. Eita. E o excluir. Depois de ele colocar o código necessário. Então tá ali. Eu tenho 3 botões, só tem um detalhezinho. Se eu colocasse como público, aqui vamos novamente, gente. Aqui no code, eu defino o que vai acontecer no onAction dele. E não aparece nada. Para aparecer aqui a lista das opções, eu preciso dizer que ele tem que ser enxergado pelo fxml. Então vamos lá, @fxml. Agora ele diz que realmente tanto esse quanto esse vão ser visíveis lá pelo nosso então adicionar, tá aqui, adicionar, perceba que agora apareceu, editar e o excluir. Eu não precisaria fazer isso se tivesse colocado público, só que falam como bom padrão de desenvolvimento não colocar essas ações como sendo públicas, senão você pode fazer algumas coisas erradas aí, né? Então eu só coloco como sendo protect mesmo. Fazendo isso, ao rodar minha aplicação, vamos ver se está funcionando.
Opa, adicionar, clicado, editar, clicado, excluir ditado. Eu acho que só precisaria mudar, né? O texto. Editar e excluir. Gente, até agora nada de novo, tá? Deixar bem claro, isso aqui eu estou passando meio... É porque não é nada de novo que a gente fez até agora. O que é que foi feito? A gente criou uma telinha. Adicionar, editar e excluir, só para saber que a gente está... Exclui com essa. Hã? Eu excluí ali, tá com essa. Eita. E a pessoa tá gravando isso aqui? Tá gravado. Mas pelo menos o texto coloquei com X. Menos mal, né? Gravado isso aí. Mandar pro Soletrando. Ganhar todas. Então, gente, o que nós fizemos até agora? Uma telinha com controller, onde eu tenho 3 botões, um list view, onde eu tenho 3 botões, eu tenho list view, cada um desses botões executando um método lá na minha área. Perfeito, isso aqui é a minha tela principal. Agora eu quero, como é que, ao clicar no botão adicionar, eu quero que abra uma outra janela, onde eu possa adicionar. Quando eu clicar em editar, eu quero que abra outra janela, onde eu possa editar. Só isso. Coisa simples, né? Então vamos criar outra janela. Simples assim. Outra janela chamada excluir com S. Botão direito do mouse, novo FXML, vou dar o nome de detail, de detalhe. Poxa, o que eu fico pé da vida, tá? É que uma hora a gente coloca português, uma hora a gente coloca inglês, mas vai. Funciona, o importante é funcionar. Novamente eu vou colocar aqui como border. Border pane. Deveria colocar aqui também, né? Não dá, mas nada demais. Tá aqui nosso detail FXML, agora ele vai abrir assim. Vamos apagar esses comentários. Haja comentário. Não é isso que eu quero. O main controller também já tinha apagado os comentários. Ok. Esse é o detail. O detail é o seguinte. Aqui, gente, eu vou colocar um grid, pode ser um grid para colocar meus labels, onde vou guardar qualquer informação, e o botão salvar e o botão cancelar. Então vamos lá no toolbox novamente, só que o toolbox eu vou colocar lá embaixo. Toolbar, desculpa. Esse botão aqui é o botão salvar. Esse é o botão cancelar. Então, ao salvar, fazer uma coisa, ao cancelar, fazer outra coisa. E aqui no meio eu vou colocar um grid pane. Já estamos especializados em trabalhar com grid.
Aí, gente, aqui vai ser minha telinha, tá? E nessa telinha vamos colocar os controles, encher de label. Label, tá aqui. Um label, 2 labels, 3 labels, 4 labels, 5 labels, 6 labels. O que é que nós vamos? O que é que seria aqui o primeiro? Código, né? Ou a gente não coloca código? Deixa vazio então, né? Colocar nome, né? Não, é que você pode deixar ele excluído, não mostra. Ele fica interno na aplicação. Mas está código. A gente vai cadastrar o quê? Só para saber. Disciplina? Cadastro disciplina? Nome. Curso. Professor. Carga horária. O que mais eu coloco aqui, gente? Código, nome, curso, professor, carga horária. Tipo de disciplina? Hã? Não, a nota está na pessoa, no relacionamento da pessoa com a disciplina, tá? Vamos fazer de cliente pra gente depois colocar máscara, CPF, coisa. Tá. Como é? Aqui vai. Sim. Inventa. CPF. E-mail. Que mais? Telefone. E por último, sexo. Sexo. Botar mais um. Data de nascimento. Agora, para fazer aqui, eu vou colocar um carinha no layout. Vou dizer que o padding dele vai ser de 10. Para ficar bonitinho. O código vai ser um texto. Opa! Como que você colocou esse 2% aí? Esse grande com 2%? Ah, sim. Como é que eu faço para adicionar mais item? Com o botão direito do mouse aqui. Aí, add row below ou above. Tá? Ah, esse aqui vai ser um text field. Legal. Esse aqui é o text field. Esse aqui é um 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 combo box.
Aí, gente, aqui está a nossa telinha. Todos aqui são test field, menos esse aqui que é um combox. E esse aqui é um date picker. Vamos ver como é que ele funciona, né? A gente vai aprender como mexer com esses objetos. Hoje vai a parte. Vamos tentar. Ok, gente? Então nós acabamos de criar essa nossa telinha. Agora temos um probleminha aí. Um problema é, quando eu executo a minha janela, tá? Vamos lá. Assim. Quando eu executo minha janela, gente, ele só inicializa uma janela. Eu quero ficar trocando uma janela e outra. Então, o que eu quero? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou definir, olha, qual é a janela que está ativa. Então, eu vou dar um private, static, deixar aqui para a gente não precisar instanciar a classe. Ok, gente? Então, toda vez que eu preciso... Esse primary stage, que ele é passado por parâmetro, né? Eu já armazeno aqui dentro da minha própria classe bem qual é a janela que está sendo utilizada. Então, opa, eu já falo que meu stage recebe primary stage. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu posso acessar o primary stage, quer dizer, a janela padrão, de fora do meu método start, senão eu não vou conseguir acessar. Então eu preciso definir, enxergar a minha janela padrão de fora. Tá? Isso é a primeira coisa. Agora, em vez de ter root, eu tenho 2 XML, né? O main fxml e o detail.fxml. Olha que legal. Eu criei agora, eu carreguei os dois. Um está no main e outro está no detail.fxml. Agora eu preciso criar uma cena. Aqui eu só tenho uma única cena. Não quero. Eu quero criar uma cena para cada uma das janelas que eu tenho, quer dizer, eu tenho que carregar essas cenas. Então vamos lá. Main scene. E detail scene. Eu criei os dois conteúdos, né? Então agora que eu tenho os dois conteúdos, gente, o stage é a janela, o xcine é o conteúdo que está dentro da janela. Por isso eu gosto de traduzir antes do que eu estava traduzindo. O stage é a janela, que tem aquela barra de título, aquele sinal de maximizar, de fechar tudo. Esse é o stage. E dentro daquela área de trabalho do stage, eu tenho o xcine. Então, esse carinha aqui, gente, isso aqui é um conteúdo que vai estar dentro de um stage. Esse aqui é um conteúdo que vai estar dentro de um stage. Eu apenas vou ficar trocando de um conteúdo para o outro. Então, vamos lá. Criar dois xcine, né? Main xcine recebe new xcine main fxml
Perceba agora, gente, que eu tenho duas cenas. Não é apenas uma. Eu tenho uma cena para o main e uma cena para o detail. É lógico. Se agora eu tenho as duas cenas, qual deles é o que vai... Não preciso mais desse, não tem mais o root. Qual deles vai abrir primeiro? O main. Vou até gravar agora, gente. Agora eu vou criar um método que me permite a minha aplicação mudar a janela, o conteúdo da janela ativa, né? Eu só tem uma janela, né? Que é o stage, mas agora eu vou poder mudar esse conteúdo. Como é que eu faço para mudar? Eu preciso falar para onde eu quero mudar. String conteúdo. Aí eu faço um switchzinho aqui, simples. Eu adoro essas palavras português e inglês aí. Então, gente, eu fiz apenas o método. O que é esse método? Change conteúdo, nome bem sugestivo, bilíngue, né? Cadê aqui o meu mouse? Mouse avantes. Olha aí. Change conteúdo. O que eu tenho aqui? É um método da minha aplicação, JApp04, a minha aplicação atual, onde eu passo com parâmetro o conteúdo que eu quero mostrar. Se for o main, ele mostra a cena main. Se for o detail, ele mostra a cena detail. Vamos verificar se funciona mesmo? Vamos fazer o seguinte. Lá no meio controller, quando eu clicar no adicionar, JApp04.change conteúdo, eu quero ir para o detail. Isso aí é fácil. O problema é como é que eu faço para passar o parâmetro aqui. Essa é a caquinha. Eu mudo a janela, mas quero mudar para a janela passando um determinado parâmetro. Esse aí é o problema. Tá? Então eu vou executar. O outro tá detail. É que os dois são details, tanto para adicionar quanto para... Olha aqui, gente. Quando clicar em adicionar, agora eu tenho que, quando clicar em salvar e cancelar, ele volta para o meu. Então vamos lá fazer o meu controller aqui. Detei o controller, eu vou criar os dois métodos. Importo fx, importo event, botão salvar clicado e botão cancelar. Tá gravando aqui. Cancelar clicado. Aí botão salvar clique. Aonde eu estou desenvolvendo isso? Aqui no DT o controller, tá? E cancelar clique.
Eu estou criando isso no Detail Controller, né? Aí quando eu vou digitar o conteúdo, vou para o main. Então, gente, lá no Detail, porque eu fiz primeiro no main. Agora lá no Detail Controller, quando eu clicar no botão salvar, aqui o botão salvar. Quando eu clicar no botão salvar, o que vai acontecer? Ele vai salvar e voltar para minha tela principal. Quando eu botar no cancelar, ele não vai fazer nada e voltar para minha tela principal. Seria isso, né? Então, change conteúdo para o main, os dois vão voltar para o main. Só que eu preciso ligar o botão com esses dois métodos. Então vamos lá no Detail, salvar, code, on action, salvar, e esse aqui on action, cancelar. Executando minha super aplicação. Está aí minha super aplicação. Ao adicionar, ao clique em salvar, o que vai acontecer? Editar, cancelar e fico navegando entre as janelas. Por enquanto tá fácil, gente, não é? Você vê que não tem muito segredo. Mas agora eu vou compartilhar esse código aqui com vocês lá no ambiente, tá? Estamos com um problema. Começando a gravar agora. Estamos com um probleminha aqui. Qual é o problema, gente? Não sei quando vocês percebem aqui, o setXcene, onde eu vou passar uma nova cena, né? Eu não tenho como passar um parâmetro. O setXcene, gente, deixa eu ver quais são os parâmetros que esse setXcene tem. Ele tem pouquíssimos, tá, gente? Acho que é só... Olha aqui, gente. O setXcene, ele só tem um único... eu defino o parâmetro e só acabou. Eu não tenho como passar parâmetro para ele. Eu não tenho seta cena e passa com parâmetro... Seta cena e passa com parâmetro o ID ou alguma coisa. Não tem, infelizmente não tem. Aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que contornar esse probleminha, né? Falando o seguinte, toda vez que eu mudar a janela, eu vou criar um mecanismo, toda vez que for registrar mudar a janela, eu vou criar um mecanismo para avisar para todo mundo, olha, gente, eu acabei de mudar a janela e quando mudei a janela, toma essa informação. O que eu preciso fazer para poder notificar as pessoas de algo, notificar objetos de algo? Eu acho que existe um padrão de projetos para isso. Padrão observa. Exatamente. E qual é o padrão observer que nós podemos definir? Fazer um padrão observer mínimo, né? Onde eu vou definir uma interface, depois eu vou notificar e depois eu vou registrar os listeners.
vamos fazer isso então. Vamos fazer o nosso padrão web service. Primeira coisa, public static interface como é o nome da nossa interface? On change novamente conteúdo. Nossa programação é bilíngue, tá, gente? On change conteúdo. On change Xing. É que a gente é só para facilitar para vocês, tá? Toda vez que eu mudar o Xing, ele vai avisar para todo mundo, olha, mudei Xing. E agora que eu mudei, você pode buscar as informações que você quiser. Poxa, legal. E qual é o método que eu vou declarar aqui nessa interface? Vou ter um único método. Um único método, né? On changed. Aí vou passar com parâmetro o novo Xing, né? New conteúdo. Aqui no papel a gente botei tudo em inglês, né? Mas vamos traduzir para vocês aqui. E finalmente eu vou passar os dados que eu quero para a janela, né? Um tipo object user data. Então, gente, o que eu acabei de montar aqui? Eu criei uma interface chamada onChange conteúdo, quer dizer, toda vez que mudar o conteúdo, ele vai implementar, essa interface, ele vai chamar onConteúdo changed. Passamos com um parâmetro qual o novo conteúdo que eu quero e qual é os dados que eu quero. Até aí tudo bem. Depois disso, eu preciso definir o array de listeners, né? Essa interface é pública, tá? Mas o array é privado. Ó, o pessoal aí de array list, alt enter, já botei o array list. Depois eu utilizo nosso lista encadeado. Vocês já chegaram a fazer? Conseguiram fazer? Legal. Bem, agora que eu tenho o meu array, vamos adicionar os listeners, né? Esse array list é escaneado? Esse daí é escaneado? Array list não é escaneado, não é encadeado, não. É um array list mesmo. Mas é uma lista? É uma lista. É uma lista. Tá. Mas não é encadeado nem duplamente encadeado. É apenas uma lista. Agora eu vou criar um adicionar onChange. Eu vou registrar, né? Que é um conteúdo listener. Esse método ele me permite adicionar um listener à minha lista ao meu array list, né? Opa, valeu. E como assim não? Eu vou adicionar um novo listener.
nomes, tá, gente? A gente tá ficando comprido, mas os nomes é que existe um padrãozinho, é porque está em português e inglês, mas existe um padrão para utilizar, né? Toda ação é on change, on click, on action, on alguma coisa, existe esse padrão, tá? Então, o que eu vou, esse método que é também público, ele vai adicionar essa interface, um listener para essa interface. Aí eu vou pegar ali meu array list, né? É a maneira de eu registrar. Gente, então aqui é a minha interface. Só deixar. Quem é esse cara? Interface. Todos os listeners. Adicionando o listener. Estou adicionando um listener. E por fim, eu quero um método onde eu vou notificar. Notificando todos os listeners. Como é que eu faço isso? Novamente, o método privado, que é interno, isso aqui. Ele vai fazer isso automático. Void notify all listeners aí quando eu for notificar eu vou passar justamente a nova tela que está sendo mudada, né? Olha, mudou a tela, agora eu vou mudar para avisar para todo mundo que essa tela foi mudada. Então, string new conteúdo. Eu deveria ter colocado xing, né? Mas o que for conteúdo é xing, tá? E o object user data. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou para todos os elementos que é do tipo listeners, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou falar, olha, l.onConductChange, já passo o new conteúdo e user data, quer dizer, eu vou avisar para todo mundo. Gente, isso aqui é uma maneira de fazer, mas quem utiliza o Java 12, eu já posso fazer funcional. For each listeners, ele vai, para cada listeners, dentro do conjunto de listener, ele vai executar o onConteúdoChange, ele vai executar esse método, tá? Passando o novo conteúdo e os dados para esse conteúdo. Aí eu vou fazer o que eu achar necessário, né? Então tá aí a nossa implementação, gente, do Observer, né? A interface do Observer, um array com todos os listeners, uma maneira de adicionar um listener e uma maneira de notificar todos os listeners. Padrãozinho básico, você já sabe isso de call salteado, não é? Professor, isso daí é uma expressão lambda? É expressão lambda. Voltando a gravar aqui, se eu fiz isso agora, ao mudar uma cena, tá? Eu quero notificar todo mundo, ó, que eu mudei
para o main e eu passei o user data. Só tem um detalhe. Quem é esse user data? Né? Se eu mudar para o detail, eu quero mudar para notificar para todo mundo que eu mudei para o detail e passei o user data. Aí você fala, mas professor, aonde veio o user data? Ah, não, o user data ele veio do change conteúdo. Aí você fala, poxa, professor, legal, eu agora está funcionando. Eu quando mudar o conteúdo, eu vou falar qual é o conteúdo que eu quero mudar e passar como parâmetro o que eu quero passar, os dados. Finalmente eu estou fazendo o que eu quero. Não apenas mudando o conteúdo, mudando a janela, o conteúdo, o accessing da janela, mas também passando os dados. Só que ele quebrou minha aplicação. Tanto o Detail Controller quanto o Main Controller, eles utilizam change conteúdo sem parâmetros. Para você não quebrar a sua aplicação, o que é que você faz? Você faz o outro change conteúdo só que sem ele. Então eu estou fazendo um overflow, né? Overload de método. Como é a palavra em inglês? Em português é... Não é sobreposição, não. É sobrecarregar os métodos. E eu ensinei isso para vocês. Porra, quase que não sai essa palavra. Sobrecarregar métodos, tá? E como é que eu vou fazer? Vou ter que fazer tudo isso aqui novamente? Switch conteúdo? Não. Eu apenas mando change conteúdo, só que o conteúdo dos dados vai ser null. Tá? O que eu fiz agora foi apenas... eu tenho dois métodos chamados change conteúdo. Um eu passo apenas o conteúdo e outro passo o conteúdo e os dados do usuário. Nem sempre eu vou mudar fazer um change sem passando informações. Eu posso mudar de tela sem passar informação nenhuma. Pode acontecer. E é para isso que eu sobrecarreguei um método. Quase que não sai. Apenas o conteúdo sem os dados que eu quero passar para a janela. Perfeito. Tá faltando alguma coisa aí, não tá? Tá. Porque eu criei o listener, eu criei os métodos para poder adicionar listener, eu criei o método para poder notificar todos os listeners, mas tem algum assinando listeners? Em algum momento eu fiz um add on change, eu cheguei a fazer um add on changed? Não fiz, eu não adicionei ainda. É agora que eu vou adicionar. Finalmente. E aonde eu vou adicionar? O main precisa o main, ele precisa de assinar? O main precisa de parâmetros? Já viu o main inicializar com algum parâmetro? Não, é difícil, né? Então eu não preciso passar parâmetro para o main, mas para o detail eu preciso sim passar parâmetros. E é o que eu vou fazer. Lá no initialize do details, deixa eu ver se está gravando, né? Está gravando, ok. Lá no initialize do details, o minha aplicação JF04 ponto, olha o add on change conteúdo listeners. E eu tenho que adicionar um novo listener. Que novo listener é esse? New JF04 ponto on change screen. E ele já cria tudo para mim. Abre, fecha parênteses e ele cria tudinho para mim. Vou tirar esse.
Aí eu só vou fazer o teste, né? Se esse new conteúdo for igual ao details, que eu só vou trabalhar detail, né, no caso, desculpa. Aí eu vou fazer um S-out fazer só uma mensagem tela ativada, parâmetro, como é o nome da minha tela, new conteúdo, mais o meu usuário, dado de usuário, gente, o que estou fazendo aqui? Registrando a tela, né? O conteúdo, não é tela, o conteúdo detail no listeners. Então acabei de registrar. O que significa registrar? Agora eu registro uma única vez, por isso que coloco no initialize, estou inicializando uma única vez. Se eu registrei, significa que toda vez que eu fizer uma notificação para todo mundo, esse cara vai entender essa notificação. O que é entender essa notificação? Gente, ele vai pegar o user data, ele vai ter à disposição dele user data, e tendo à disposição dele user data, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer alguma coisa do tipo aqui, ó. Object private string parameter. Eu posso fazer alguma coisa desse tipo, né? Parameter recebe string user data. Então agora, gente, olha o que aconteceu. Nesse detail eu já tenho. É que eu imagino que o parâmetro seja uma string. Não sei se é. Eu imagino que seja uma string, né? Mas pode ser qualquer tipo de objeto. Olha, perceba que eu declarei ele como object. Pode ser até um tipo composto, posso passar uma classe, um objeto inteiro aí dentro, à vontade. Mas vamos dizer um método mais simples, um parâmetro mais simples é apenas uma string. Então na hora que mudar, quer dizer, toda vez que o conteúdo mudar, eu vou atualizar o parâmetro desse meu conteúdo com o novo user data que foi me passado. Depois de ter feito, depois de registrar, gente, quer dizer, eu posso passar finalmente alguma informação para o meu detail. Então, quando for change conteúdo do detail, eu posso falar assim, olha, vou passar uma outra informação. Dados para o detail. Olha o que eu estou fazendo agora, gente. Eu estou mudando o conteúdo, chamando uma janela, e era justamente o que eu queria. Chamar uma janela e passar alguma informação para essa janela. Eu estou passando uma string, mas já falei, poderia passar qualquer coisa. Olha como ficou legal minha aplicação agora. Eu vou adicionar. Quando adicionar, botão adicionar, e olha o que apareceu aqui. Tela ativada. Qual foi a tela que foi ativada? O detail. E quais foram os dados que eu passei? Dados para o detail.
Vamos salvar e voltar? Como o main ele não está registrado, ele não recebeu notificação, ó. Ele não recebeu notificação. Agora, se eu for novamente editar, agora eu vou editar. Botão editar clicado. Qual foi a tela ativada? O detail. Qual foram as informações? Dados para o detail. Eu vou fazer o seguinte. Dados para adicionar. Dados para editar. Olha que legal, gente. Vai melhorar essa telinha, né? Vamos melhorar essa telinha depois. Então eu posso passar agora, gente, tanto para um quanto para outro. Adicionar. Dados para adicionar. Salvo. Vamos para o botão, volto para a tela inicial. E agora, editar. Tela ativada, detail, user data, dados, editar. É o que eu estou passando como parâmetro. Gente, o que eu estou fazendo agora? Eu estou conseguindo mudar de janela, passando uma informação qualquer para essa janela. Era o que eu queria fazer. Ponto. Ponto. Ok, gente? Pessoal, para finalizar nossa aula aqui agora, o negócio começou a ficar pesado, né? O códigozinho ficou do demônio aí, do demo. Tava fácil até agora, né? Tá. Mas agora, o que a gente vai fazer, gente? Agora vamos finalmente mapear os dados, vamos criar os models. Professor, como assim? Olha aqui, gente, olha aqui. Prestando atenção todo mundo. Dentro desses arquivos, quais deles são os views? 1, 2. Olha o view do MVC. Dentro desses arquivos, quais são os controllers? Tá aí. E dentro desses arquivos, cadê o model? Não tem model ainda. Por isso, vamos criar nosso primeiro model. Adicionar Java Class cliente, como pediram, tá? Olha aqui minha classe cliente. O meu cliente tem o quê? ID. Quais são os dados? Nome, que mais? CPF. Tem e-mail. Que mais? Tem telefone. Que mais? Tem sexo e data de nascimento. Esse int, gente, vou colocar ele como integer, porque integer pode ser nulo, tá? Integer pode ser nulo. Vou criar os dois construtores que eu preciso. Onde eu vou passar com parâmetro?
E depois criar também os toString. toString. Tudo isso é preguiça para digitar, né? Agora vamos fazer os... Professor, esse contra barra tem que fazer o quê? É dar uma tabulação. Tá aí. Todos os getters e setters foram feitos. Tá aí, gente, a nossa tela, a nossa classe cliente, que a gente vai utilizar para encapsular os dados que vão ser utilizados pela nossa aplicação. Só vou deixar aqui aberto o método cliente. Tá aí, gente, para vocês. Acho que hoje é o suficiente, já tem bastante coisa. Na próxima aula eu apenas vou fazer o DAO. DAO é a maneira que eu vou me comunicar com o banco de dados através dos objetos. E já faço o CRUD para vocês usando. E finaliza aí a nossa super aplicação JavaFX com DAO, com múltiplas janelas, com padrão Observer, com notificações. Desculpa, gente. Bem, gente, acho que por hoje é só e até a próxima.